Agora temos um assunto importantíssimo. Salva de palmas para o Dr. Pedro Figueira, que é quiroprático na clínica Health Connection e que é um homem que, para além de perceber muito disto, de ossos e de posturas e tudo isso, é pai de 4 filhos. O que vamos perceber que é muito útil neste caso, porque tem filhos desde os 14 anos até aos... Até aos 8. Até aos 8. Todos eles usam mochilas. Todos eles já estão na escola. Já estão na escola, mas ainda não regressaram às aulas. Já, Agora, já faltou mais, eles já estão tristes, já fazem aquele choradinho de só falta uma semana. É Pronto, assim. mas para a semana já voltam e, portanto, é tempo de preparar a mochila. É verdade. Comprar mochilas. Sempre, eu fui professora durante muitos anos, do primeiro ciclo, e aquilo que mais me preocupava era ver crianças pequenas, porque com 6 anos são pequenas, com mochilas quase maiores que eles e com muito peso. Era uma coisa que me preocupava muito e tinha razão, não é? Tem toda a razão. Esse é felizmente, está debaixo do radar, estamos a prestar muito mais atenção a isso. É pena não termos começado antes. Já há algumas iniciativas. Temos agora a campanha Olhe pelas Suas Costas, que fala novamente sobre estas problemáticas e o facto que as crianças, por exemplo, lombalgias infantis, antes andavam cerca dos 2 aos 10%, e hoje em dia estão a algures entre os 25% e os 50% de lombalgias. Estamos a falar em crianças. Claro. Pronto. Quando a população adulta até aos 20 anos anda cerca de 70% a 80% de lombalgias. Portanto, é uma problemática que nós não podemos ignorar. As mochilas até é uma tem parte. consequências futuras, não é? Porque uma lombalgia aos 10, 12, 14 anos pode se tornar muito mais facilmente crónica. Claro. E nós queremos realmente tentar arranjar situações para evitar estes problemas. Na última vez que eu cá estive, falámos sobre a questão do pescoço para a frente, a tecnologia, o telemóvel, o computador, tudo isso. Ensinou a melhor posição. Exatamente. A mochila também contribui para isso. Claro. É porque o que as pessoas não entendem, e voltamos sempre à mesma coisa, que é a ausência da dor não quer dizer a ausência do problema. Pois não. As crianças têm até aos 10 anos de idade, cerca de 10 anos de idade, para desenvolver uma curvatura. Olha, está cá o Oscar, está cá o Oscar. Claro, como sempre. Vou apanhar aqui não o é Oscar. Apanhar, e o meu amigo. O Oscar. Ok? Então, temos até aos 10 anos de idade para desenvolver esta curvatura. Claro. Por sinal, a curvatura cervical, que é composta por 7 vértebras, e depois tem estes amarelinhos que saem por aqui, que são os nervos que vão para todos os sítios do corpo, para os braços, para os órgãos, tudo isso, daí ser um bocadinho só importante, a questão desta curvatura, que tem que ter de 38 a 42 graus. Agora, tem que ser desenvolvida até aos 10 anos. Até aos 10 anos. Porque se não for desenvolvida, e isto tem muito a ver com o formato destas articulaçõezinhas que estão aqui, que não se vê bem na televisão, mas estão aqui nesta zona, são articulações apofisárias que têm que ter, elas próprias, entre os 43 e os 47 graus. E se isso não é desenvolvido até aos 10 anos de idade, ou é mal desenvolvido, ou se é mal desenvolvido, vamos estar a afetar esta curvatura para a vida. Muito bem. Então, quando nós damos os telemóveis às crianças, quando pomos mochilas extremamente pesadas nas costas das crianças e não ligamos muito, não é? Então isto pode estar a gerar um problema para o futuro. Agora, eu compreendo aqui uma problemática, que é, isso é muito bonito, mas os meus filhos, e eu tenho 4 filhos, portanto eu posso falar sobre isto, claro, mas os meus filhos têm muitas disciplinas e os professores exigem que eles levem as coisas. Eu sei. Claro. O ano passado eu pesei a mochila de um dos meus filhos que não fechava, ok? Ele pesa 50 quilos, isto mais velho, e a mochila ele pesava 11,5 kg. 11,5 kg. É quase um quarto do peso. E deve ser 10%. Nós não devemos ceder 10% do peso na mochila. Não devemos carregar portanto, mais se de ele 10. tem 50 quilos, devia usar no 5 máximo quilos. 5. E já estava com 11. Estava com 11,5, quase 12. Um horror. É evidente que o nós... trolley, ou seja, a malinha com rodas não é uma opção? Não, a mochila, o trolley é só uma boa opção em terreno plano. Sim. O problema é que há escadas. Pois há. E tem que se pegar. E quando pegamos, então, estamos... Quer dizer, quantas vezes é que acontece que, com estas mochilas de 11, 12 quilos, tem que fazer constantemente aquele movimento para puxar mais um degrau, e mais um degrau, e mais um degrau. Traz danos, claro. Portanto, agora é assim, eu sinceramente espero que nós estejamos já na mudança. O ano passado havia diretrizes já que era suposto serem implementadas em relação a esta problemática do peso das mochilas.
eu espero que isto esteja para muito breve, porque eu entendo os pais. Portanto, eu reduzir o material que se leva. É fundamental. E eu aqui, por Talvez exemplo... as escolas terem cacifos, terem... Os cacifos algumas já têm, e é ótimo, por exemplo, ficarem na mesma sala de aula. Isso é difícil, pois. Pronto, há alguns que se conseguem, No outros não primeiro conseguem. ciclo, sim, no segundo ciclo é mais difícil. Exatamente. Há muitos desafios em relação a isto. Agora, se nós dizemos, olha, há muitos desafios e ignoramos e continua a andar, as crianças de hoje são os adultos da amanhã e nós todos sabemos que temos mais problemas de coluna hoje do que tínhamos há 10 e há 20 anos. É evidente. Portanto, temos de ter cuidado e um dos fatores, ou dos cuidados que temos de ter é com a escolha da mochila. O doutor trouxe a mochila do seu segundo filho, não é? Do seu filho que tem 12 anos. Exatamente. E então, que mochila, como é que a escolheu? Pronto, é assim, eu trouxe a mochila dele intencionalmente para não ser, compra uma mochila XPTO. Não. Não é difícil encontrar esta mochila, foi comprada numa grande superfície, não interessa, mas só para perceber que não é difícil encontrá-las. E também não foi muito cara. E também não foi muito cara, exatamente. Muito bem. Agora, nós, por exemplo, na faculdade recebemos de uma empresa uma mochila, aí sim XPTO. Agora, aquela mochila custava, acho que era $80, porque isto foi nos Estados Unidos, $80, e quase ninguém tinha acesso a ela. Claro. Pronto, portanto, há os extremos. Não, agora, há o extremo, esta não é o extremo. Então, há algumas E não características. vale a pena comprar uma mochila muito cara porque eles depois para o ano querem outra. Exatamente. Pronto. Esta vai ser o segundo ano. Muito bem. Portanto, nós Está tentamos usar novinha, dois está anos. maravilhosa. Pronto. Tive que cortar aqui umas coisinhas para ficar melhor. Pronto. Mas pronto. Muito bem. Ok, então, características importantes. As alças. As alças não devem ser fininhas, Certo. ok? E devem ter alguma almofadada. Sim. Isto porquê? Porque o peso depois vai exercer pressão sobre os ombros, certo? Portanto, como estão a ver aqui, uma alça um bocadinho mais larga e esta é bem almofadada. Muito bem. Número 1. Número 2. As costas, das duas uma, ou são também algo almofadadas, ou idealmente não é o caso dessa, e isso sim é um bocadinho mais difícil, mas não há problema, tem um ligeiro apoio lombar. Muito bem. Okay? São um bocadinho mais Essa almofadadas. tem? Esta tem nas costas todas. Pois, muito bem. Esta é almofadada nas costas todas. Muito bem. Não só na zona lombar. Depois, o que é? Depois já vamos ter aqui um modelo para nos Pois, ajudar muito com uma bem. coisa. Com Mas modelo às vezes é melhor. é isso. Mas antes disso, é também importante as pessoas terem noção de como é que se coloca as coisas lá dentro. Certo. Está bem? Essa tem 3 divisórias. Esta não tem é? 3 divisórias. As divisórias não é necessariamente o mais importante, mas só para terem uma noção, aqui tem, esta mochila pesa 5 kg, Certo. Ah, que bom. ok? Mas confesso que não é o dia típico Certo. do Andrew, que é o meu segundo filho. Pronto. Agora, temos aqui, para as pessoas terem uma ideia o que é que são 5 kg mais ou menos, um dossiê, um pequeno caderno, 2 livros escolares. Vira um bocadinho para ali, Mais para aqui? Pedro. Muito obrigada. Assim? Isso mesmo. Aqui? Isso. Pronto, assim está melhor, não é? Portanto, um dossiê. Um dossiê, Sim. um caderno, Certo. 2 livros escolares e depois à frente vão livros mais pequenos. Certo. Portanto, vamos do maior e mais pesado para o mais pequeno e mais leve. Certo. À frente de tudo. E não vejo aí a lápis, nem canetas, É isso, nem é isso. nada disso. Vamos agora. Aqui temos então os lápis, os tojos, não é? Aqui, Sim. que vão à frente, como o Muito mais bem. pequeno Então, e o mais leve. e comida? Não leva ele? Pois, comida pode ir ainda na lanchinho, outra. um lanchinho. O lanchinho ele leva aqui à frente, nessa. Pronto, que também é lanchinho mais também leve. à frente, pois. Não é? Pronto. Mas se levar e não uma são maçã- bolicaus, e não são bolicaus Pronto. nem. Não, mas levar uma maçã, uma sanduíche, enfim. Exatamente. Vai à frente. O doutor disse que íamos ter aqui um modelo, não é? Exatamente. O nosso produtor Carlos Carvalho vai entrar, não que ele seja uma criança, como sabem, não é? É um homem bem espigadote, mas está disponível e, portanto, vai-nos servir de modelo. Ora bem, então, doutor, como é que agora o Carlos temos foi aqui de muito ser? simpático, vamos colocar aqui. Quanto é que pesas, Carlos? 65. Portanto, ele podia ter um peso de 6,5 kg. Exatamente, pronto. Então Ia vamos ser colocar aqui. perfeitamente ajustado. Assim. Ok. Agora, o mais importante depois é a colocação da mochila. Se a mochila não for bem colocada, o que é que vai acontecer? Vamos dizer que está mal colocada e o Carlos, para compensar o peso, vai fazer isto, que é o que todas as crianças fazem. Claro. E faz assim. Quantas vezes é que nós vemos as crianças a andar na rua, isto, como a Maia está a dizer, os pequeninos com as mochilas grandes, estão assim, a compensar o peso. Porque o peso faz assim e ninguém vai andar assim, certo? Claro. Então vamos compensar fazendo isto. Para evitar isso, temos a colocação do peso, que eu falei. A distribuição. Temos sim. o peso em si, 10%, e depois, muito importante, temos a colocação aqui
no sítio certo das fivelas. Certo. O que é que muitas vezes acontece? A fivela deve estar, a mochila deve estar mais justa ou mais Sempre caída? justa. As Sempre crianças justa. muitas vezes fazem isto e a mochila vai descair abaixo da linha da cintura. É. A mochila deve estar na linha da cintura. Então, pais e crianças devem apertar ao máximo até... Peço desculpa, Carlos. Ainda respiras, Carlos. Até a mochila ficar pelo menos na linha da cintura. Exatamente. Porque vai estar aconchegada à lombar. Daí também a ideia do apoio lombar quando ele existe. Muito bem. Porque assim a distribuição do peso vai estar mais próxima, depois é física. Quanto mais próximo estiver, menos é o esforço contrário. Muito Ok? bem. Muitas obrigado. vezes os miúdos fazem isto que o Carlos fez. Põem as mãos assim para compensar, não é? Também para Quando aliviar fazem um assim, bocadinho, exatamente. não é? Porque a mochila é tão pesada que isto depois de um tempo, com a alça estreita e sem ser almofadada, o que é que acontece? Pesa muito no ombro e depois a criança faz o quê? Isto. Claro. Então é um 2 em 1. Arredondamos os ombros, cabeça para a frente e temos a receita para um futuro não agradável. Quantas crianças hoje em dia é que se vê com esta projeção anterior do crânio? Claro. E nós com mochilas, com telemóveis, com computadores, vamos acentuando. Tirar a mochila, tira-se ao mesmo tempo. Sim, é assim. O que der mais jeito para a pessoa não fazer um grande esforço. Pronto. Agora está um bocadinho apertado mais para o Carlos, Certo. porque esta mochila não é para a idade dele. Pois não. Mas, idealmente, vamos fazer um esforço. Não, quer dizer, as pessoas torcem-se todas a fazer isto. Portanto, se for necessário, alargamos antes de tirar, o que não acredito muito sinceramente que as Não, crianças vão estar ninguém vai fazer a fazer isso. uma coisa e outra, mas tentar fazer o menos esforço muscular ao tirar. Muito bem. E aqui está um bocadinho apertado para Doutor ele. Pedro Figueira, lá na sua clínica Health Connection, que é em Miraflores, Muito obrigado. não é? A sua clínica. Sim, é Miraflores. Muito bem, também atende crianças, não faz atendimento a crianças. Sim, a minha mulher é especializada em crianças e grávidas. Ah, mas a sua mulher já cá devia ter vindo para nos falar sobre crianças e grávidas, Exatamente. não é? Um dia destes estamos à espera dela. Ela não gosta de vir à televisão, não? Não, ela já foi algumas vezes, ela diz que é mais para eu ir. Mas ela gosta. Ah, mas um dia se for destes preciso, ela tem vem. cá vir. Eu tenho que vir os dois? Temos os dois. Pronto. Ah, Muito bem, então fica prometido. Desejo aos seus filhos um bom ano letivo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro. Preciosos conselhos. Doutor Pedro Figueira, quiroprático na clínica Health Connection, que já sabem que é em Miraflores e que se encontra no Facebook, não é? Sim, sim, sim. Pronto, muito obrigada.